podemos perceber pela palavra de Deus que nós não seremos julgados pelos nossos dons, mas pelo nosso caráter diante de Deus. E em Mateus, no capítulo 7, verso 21, diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal, o canal Graça Abundante. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos e esse é o seu canal Graça Abundante. Hoje nós queremos trazer um vídeo esclarecedor a respeito de algo que eu sempre venho combatendo aqui. Eu vou fazer, na verdade, 2 vídeos, né? Eu sempre tenho falado muito sobre a teologia da prosperidade e a teologia do triunfalismo. E algumas pessoas me pedem, assim, me perguntaram: pastor, o senhor fala tanto e tal, por que o senhor não faz um estudo, né, um vídeo mais específico sobre essas 2 teologias, né? Então, realmente, eu gostei da ideia, gostei da sugestão, e eu estou, então, aqui fazendo o vídeo hoje sobre a heresia chamada teologia da prosperidade. Eu quero tentar aqui ser o mais sucinto possível, mas eu lhe desafio a você também fazer sua pesquisa, seus estudos, né, ver a história dessa teologia e também os seus precursores, ok? A Bíblia Sagrada, conforme os cristãos, nós cristãos afirmamos, ela deve ser, né, a nossa única fonte, queridos, de regra, fé e prática moral. A palavra de Deus deve ser a bússola que indica, na verdade, o caminho que estamos seguindo, se de fato corresponde ao norte espiritual ou não. Em textos, né, já falei aqui em vários outros vídeos e em textos também, que eu tenho minha fanpage ali no Facebook, e eu faço também bastante estudos ali naquele lugar. Mas nós já batemos bastante na teologia da prosperidade. E nós temos que entender um pouco da teologia da prosperidade, conhecendo também um pouco da sua história. O precursor, queridos, dessa teologia, poucos conhecem, poucos evangélicos já ouviram falar dele, poucos evangélicos já leram sobre ele, principalmente os que ensinam e praticam a teologia da prosperidade. William Kenyon, poucos dos crentes que abraçam a teologia da prosperidade sabem que a ideologia deste homem remonta a esse camarada chamado William Kenyon, que viveu entre 1867 e 1948, então não é algo tão novo, onde a conversão dele ocorreu em sua adolescência. Posteriormente ele se envolveu em movimentos metafísicos e recebeu por influência de Mary Beck Eddy, fundadora herética da ciência cristã, certo? Ele recebeu orientações, recebeu ali influência dessa mulher, e Kenyon, que é o pai de uma expressão que desbrotou com o tempo, dele a frase: o que eu confesso, eu possuo, né? É o embrião da confissão positiva. Então temos que ter cuidado, porque existe até música gospel evangélica com confissão positiva. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e tal, né? Então temos que ter muito cuidado, porque há pessoas trazendo doutrinas heréticas disfarçadas de ensinamento bíblico. Muitos acreditam que a origem da teologia da prosperidade estava em Kenneth Hagin, que viveu entre 1917 e 2003. Fato esse devido ao nível de divulgação e influência de Hagin, conseguiu através do vasto material que ele publicou, né? Muitos livros, muitos CDs, muitos DVDs, e após passar por uma experiência miraculosa relacionada à cura de sérios problemas, né, de saúde na infância e adolescência, Hagin passa a ser um militante a favor da filosofia que hoje influencia a vida de muitos crentes, né? Hagin acreditava que era necessário seguir passos para a vitória. Era necessário crer, declarar verbalmente a fé e então agir como se tivesse recebido a bênção, mesmo antes de receber.
Sua vida foi um apanhado, queridos, de inúmeras experiências pessoais que, ao serem registradas em livros, né, conseguiu, e livros e folhetos e áudio, vieram a regra de fé e prática para milhares de incaucos na fé, pessoas sem conhecimento na fé. Como é de supor, suas vastas experiências carecem de suporte bíblico, como, por exemplo, viagens até o inferno para provar da realidade daquele lugar. Há um certo reformador que ele diz o seguinte: pode chover milagres em um ministério, mas se não tiver a verdade, não é de Deus. Saiba de uma coisa, crente, o diabo é expert em fazer milagres. Infelizmente, muitos têm corrido atrás de milagres, achando que simplesmente milagres é o suficiente para declarar que aquilo é de Deus. Lembre-se que muitas coisas que Moisés fez em nome de Deus, os magos fizeram em nome do diabo. Então tenha cuidado. Nem tudo, né? O diabo ele trabalha muito com isso, milagres. Eu, por exemplo, pequeno, minha perna foi diagnosticada pelos médicos para ser amputada. Meu pai, petroleiro, melhor plano de saúde, um dos melhores planos de saúde do Brasil. Tínhamos acesso aos melhores médicos e hospitais do Brasil e todos os médicos disseram que a minha perna teria que ser amputada. E aí, de repente, meus pais tiveram acesso a uma situação espírita e uma pessoa que não tinha nem um ensino fundamental completo, incorporada de um demônio, que hoje nós sabemos que é um demônio, mas naquela época dizia que era um médico, receitou o medicamento, foi aplicado esse medicamento e minha perna não precisou mais ser amputada. Milagre! E aí o que aconteceu? Toda a família ficou devota a esse espírito maligno. Até os meus 17 anos eu servi fielmente a esse espírito maligno. Até descobrir a verdade. Né? Até descobrir a verdade. Então, milagre não significa que é bíblico, amados. O próprio Satanás, ele ofereceu a Jesus: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Né? Então tenha cuidado. O incálculo na fé, ele não procura ver se condiz com a Bíblia. E a Bíblia também diz o seguinte, que os sinais seguirão aos que creem. Hoje a coisa está invertida. As pessoas estão indo correr atrás dos sinais. E é por isso que muito tem quebrado a cara, caindo em heresias, caindo em coisas em doutrinas de demônio e presas por essas doutrinas de demônio. Bem, queridos, no Brasil também existe uma relação de nomes, né, que são responsáveis pela divulgação desse veneno espiritual, dessa heresia maligna chamada teologia da prosperidade. Entre esses nomes estão o Edir Macedo, né, René Terra Nova, R.R. Soares, Valnice Milhomes, né? Temos também hoje o Silas Malafaia. Nós temos vídeos antigos quando o Silas Malafaia usava bigode batendo forte na teologia da prosperidade. E hoje, sem bigode, a pregação do Silas Malafaia é outra, né? Totalmente diferente. Né? Defensor ferrenho da teologia da prosperidade. Como o povo brasileiro em geral, queridos, o crente em específico são amantes de novidades, né? Modinhas e métodos que servem como atalho. A teologia da prosperidade veio importada dos Estados Unidos da América, encontramos aqui no Brasil um solo fértil, infelizmente, né? Infelizmente. Quais são os males da teologia da prosperidade? Né? Eu me converti em 88, onde já estava aí engateando, aí, começando aqui no Brasil essa teologia da prosperidade, né? Onde votos, campanhas, ofertas especiais e etc, etc e tal, eram ali ministradas. Então, basta a gente conhecer a palavra, basta a gente ouvir o Espírito Santo de Deus e vamos entender simplesmente que o que é ensinado ali não é verdade. O nosso Deus não é um Deus de barganha. Você não precisa
fazer barganha com Deus. Senhor, eu vou te dar, o Senhor vai me dar o quê? Né? Até o jejum, queridos, nós barganhamos com Deus. Eu vou jejuar para o Senhor fazer isso, eu vou jejuar para o Senhor fazer aquilo, eu vou jejuar para o Senhor me dar isso. Né? Como se o jejum mudasse a mente de Deus, como se o jejum comprasse a vontade de Deus. O jejum verdadeiro é o jejum que faz com que a gente submeta-se à vontade do Senhor e não Ele à nossa vontade. A teologia da prosperidade, amados, é uma teologia faliciosa, né? Falaciosa. De outra forma, todos que a seguem deveriam ser multimilionários, e não são. Na verdade, os multimilionários são os propagadores, que andam para cima e para baixo aí, de jatinho, né? Que tem emissoras de televisão, carros importados de última geração, todo ano troca, né? Fazendas com milhares e milhares de gado, né? Então, só eles que prosperam. O povo continua na desgraça, o povo continua na miséria. Então, se a teologia da prosperidade fosse uma realidade, ela abrangeria a todos, ela alcançaria a todos, e não apenas alguns. Ok? Então, como eu disse, né? Carros importados e etc e tal. Mas a realidade é diferente, amados. A realidade do mundo encantado, apregoado pelos mestres da riqueza, é diferente. Enquanto eles se deleitam na gordura do sacrifício alheio, estão cegos às verdades espirituais, tal como o sacerdote Eli em 1 Samuel, capítulos 1 e 2. Eles são comerciantes da fé, né? Eles são comerciantes da fé. Ou seja, para o mercado da fé existia e é necessário que existam o que ofertam o serviço e os que demandam o serviço, ou seja, os profetas da prosperidade, são os agentes de oferta. E os crentes imaturos, né, que não gostam de ler a Bíblia, que não agem como os crentes da Bereia, lá em Atos capítulo 17, versículo 11, que aquilo que eles ouviam dos apóstolos ia para a Bíblia pesquisar para ver se era verdade. Cada qual com a sua responsabilidade nesse emaranhado de erros. A Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Não é o diabo, não é Satanás, não é o ímpio, não. É suicídio, é autossuicídio. A igreja está se suicidando por falta de conhecimento. Então, o povo está se autodestruindo por preguiça de ler e estudar a palavra de Deus. Mas, afinal de contas, o que é que está errado, biblicamente falando, com a teologia da prosperidade? Amados, apesar de até o presente momento só ter melhorado, a teologia da prosperidade só ter melhorado a vida dos seus pregadores e fracassado em fazer o mesmo com a vida de seus seguidores, a teologia da prosperidade continua a influenciar as igrejas evangélicas no Brasil em várias denominações até sérias. Então, uma das razões pelo qual os evangélicos, nós evangélicos, tem dificuldades em perceber o que está errado com a teologia da prosperidade é que ela é diferente das heresias clássicas. Aquelas defendidas pelos mormons, defendidas pelos testemunhos de Jeová, sobre a pessoa de Cristo, né? Por exemplo, a teologia da prosperidade, amados, é um tipo diferente de erro teológico. Ela não nega diretamente nenhuma das verdades fundamentais do cristianismo. A questão é dar ênfase, né? Dar ênfase ao dinheiro, dar ênfase à prosperidade, dar ênfase a barganhar com Deus. O problema não é que a teologia da prosperidade diz, e sim o que ela não diz. É esse o problema, é essa a dificuldade dos evangélicos, principalmente os incaucos, os leigos, de perceberem a brutalidade do evangelho prostituído e adulterado que é a teologia da prosperidade. Por exemplo,
A teologia da prosperidade, ela está certa quando diz que Deus tem prazer em abençoar seus filhos com bênçãos materiais. Sim, ela está certa, mas erra quando deixa de dizer que qualquer bênção vinda de Deus é de graça e não um direito que nós temos e que podemos reivindicar e exigir dele, determinar. Estão me entendendo? Está entendendo, queridos? Outra coisa, a teologia da prosperidade, ela está certa quando diz que podemos pedir a Deus bênçãos materiais. Sim, ela está certa, mas ela erra quando deixa de dizer que Deus tem o direito também de negá-las quando achar por bem, sem que isso seja por falta de fé ou fidelidade da nossa parte. Ou seja, é o que eu sempre digo, o não de Deus também é bom, perfeito e agradável. Mas a teologia da prosperidade, entre linhas, ela ensina que tudo o que você pediu, o pai tem que dizer sim. Um pai permissivo, né? Eu quero uma escopeta 12, Senhor. Toma, meu filho, uma escopeta 12. Né? Você não tem habilitação, não tem CNH. Senhor, eu quero uma Ferrari. Tome, meu filho, uma Ferrari. Será que um pai humano, biológico, agiria de uma forma irresponsável como essa? De forma alguma. Então Deus também não agiria assim. Outra coisa, a teologia da prosperidade, ela acerta quando diz que devemos sempre declarar e confessar de maneira positiva que Deus é bom, justo, poderoso para nos dar tudo o que precisamos. Mas ela erra quando deixa de dizer que essas declarações positivas não têm poder algum em si mesma para fazer que Deus nos abençoe materialmente. Né? Ou seja, colocar Deus contra a parede, como eu já vi pregador da teologia da prosperidade falando isso. Você tem que colocar Deus contra a parede. Misericórdia! Doutrina de demônio isso. Fuja disso. Vá ler a Bíblia, vai estudar. Outra coisa, a teologia da prosperidade, ela acerta quando diz que devemos dar o dízimo e ofertas. Ela acerta, está na Bíblia, mas erra quando deixa de dizer que isso não obriga Deus a pagá-los de volta. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Jó era fiel e tudo foi perdido. Tudo, até a sua saúde, família, bem, ele foi para a esquina pedir esmola. Então, não é porque eu sou fiel que eu tenho com isso obrigar a Deus ser fiel comigo. Ele é soberano, amados. A teologia da prosperidade, ela acerta quando identifica os poderes malignos e demoníacos por detrás da opressão humana. Sim, ela acerta, mas ela erra quando deixa de identificar outros fatores como a corrupção, a desonestidade, a ganância, as mentiras e as injustiças, os quais se combatem não com expulsando demônio, mas com ações concretas do âmbito social, político, econômico e de caráter bom e limpo. Eu sempre digo, né? A teologia fala de prosperidade, e você não sei o que, mas nunca fala de santidade, de compromisso com Deus. Eu não acredito em um Deus que vai compactuar com você adulterando, com você mentindo, com você roubando impostos, com você dando dedada no trânsito, com você infringindo os sinais e vai te abençoar. Eu não concordo com um Deus desse. Um Deus desse não compactua. Nosso Deus é santo e justo, Ele não compactua com falcatruas. Donos de empresa crente que sonega impostos. Ah, estou prosperando. Deus não, é o diabo. É Satanás que está lhe engodando, que está lhe enganando. Porque o mais importante do que os seus bens é a sua alma. E é isso que ele quer e é isso que ele está atrás. Preste atenção. A teologia da prosperidade, ela acerta quando diz que Deus costuma recompensar a fidelidade. Ela acerta, está totalmente certa. Mas ela erra quando deixa de dizer que por vezes Deus permite que os fiéis sofram muito aqui neste mundo.
Um dos versículos prediletos da teologia da prosperidade é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é verdade? Mas quem disse isso? Paulo. E qual foi o fim de Paulo? Na masmorra, tomando porrada, surra, e depois decapitado. Posso todas as coisas daquele que me fortalece? Posso. Posso ter minha despensa vazia, posso ter meu carro roubado, posso ter câncer, gripe, posso ter uma bala perdida, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estão entendendo, amados? Outra coisa, queridos, a teologia da prosperidade, ela acerta quando diz que podemos pedir e orar e buscar prosperidade, mas erra quando deixa de dizer que o não de Deus a estas orações não significa que Ele não está irado conosco. O não de Deus também é resposta. A teologia da prosperidade, ela acerta quando cita textos da Bíblia que ensinam que Deus recompensa com bênçãos materiais aqueles que amam, mas erra quando deixa de mostrar aquelas outras pessoas que registraram sofrimento, pobreza, dor, prisão e angústias dos servos fiéis também de Deus. Então, precisamos estar atentos a essa malignidade chamada teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela acerta quando destaca a importância e o poder da fé, mas erra quando deixa de dizer que o critério final para as respostas positivas de Deus e nas nossas orações não é a fé do homem, mas é a vontade de Deus que prevalece. Eu tenho fé que vai acontecer. Abracadabra vai acontecer? Não, você tem que ter fé. Mas o que vai definir se vai acontecer ou não é a sua fé, é a vontade de Deus. E a teologia da prosperidade nos ensina isso. A teologia da prosperidade, ela acerta quando nos encoraja a buscar uma vida melhor, né? Comer o melhor, vestir o melhor, dirigir o melhor, né? Ela está certa, mas erra quando deixa de dizer que a pobreza não é sinal de infidelidade e nem a riqueza é sinal de aprovação da parte de Deus. A teologia da prosperidade, ela acerta quando nos encoraja a buscar a Deus, mas erra quando induz os crentes a buscar em primeiro lugar por aquelas coisas que a Bíblia constantemente considera como secundárias, passageiras e provisórias, como bens materiais e saúde. A teologia da prosperidade ensina você a se relacionar com Deus como se Deus fosse uma prostituta. Ela ensina você a se relacionar com Deus pelo que Ele pode lhe dar, pelo que Ele pode lhe oferecer, e não pelo que Ele é, e não pelo que Ele já fez por você. A teologia da prosperidade é a semelhança da teologia da libertação, né? E do movimento de batalha espiritual, identifica um ponto bíblico correto e abstrai do contexto maior das Escrituras e utiliza como lente para reler toda a revelação. Ou seja, a teologia da prosperidade, ela não tem nada a ver com a exegese, que é extrair do texto a realidade. A teologia da prosperidade, ela tem a engegese, ou seja, ela embute, ela coloca, ela acrescenta aquilo que beneficia as suas teorias. E para finalizar, queridos, nós temos que entender que a teologia da prosperidade é algo que tem se alastrado cada vez através de seitas protestantes, né, e neopentecostais, e por isso queremos, através desse vídeo, estar lhe auxiliando pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Então, lhe auxiliando através da palavra de Deus, onde a palavra de Deus, não é o pastor Robson, não é o canal Graça Abundante, mas a palavra de Deus desmascara essa heresia, que muitas das vezes é usada para benefício próprio dos donos dessas seitas. E aqui eu quero mostrar para você 12 versículos bíblicos para demolir de uma vez por todas
essa bobagem, essa doutrina de demônios chamada teologia da prosperidade. E o primeiro versículo é Lucas, capítulo 6, dos versículos 20 ao versículo 26. Ele então ergueu os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando o homem vos odiarem, vos expulsarem, infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. E era assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles, quando faziam os pais deles aos falsos profetas. Primeiro versículo, tá? Que já detona aí, né? Bem-aventurados são os pobres. Teologia da prosperidade jamais, né, usaria esse versículo. E se usar, vai fazer uma exegese dele, vai colocar heresia dele. Né? O segundo versículo, Lucas 9, 23, 24. Em seguida dirigiu-se a todos: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, salvará. Teologia da prosperidade não quer sacrificar a vida. Né? Teologia da prosperidade quer comer o melhor, quer vestir o melhor, quer morar no melhor, quer andar no melhor, quer viajar nos melhores, quer estar nos melhores hotéis. Ninguém quer perder a vida por amor de Jesus na teologia da prosperidade. Terceiro versículo, Lucas capítulo 1, versos 52 e 53. Derrubou do trono os poderes e exaltou os humildes. Saciou os bens dos indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Rico de mão vazia, despedir. Esse versículo não se encontra na Bíblia da teologia da prosperidade. Tiago, capítulo 1, versículos 9 a 11. Mas que os irmãos humildes se gloriem de sua elevação. Os ricos, pelo contrário, de sua humilhação. Porque passarão como a flor dos campos. Desponta o sol com ardor, seca a erva, cai a sua flor e perde a beleza do seu aspecto. Assim murcha também o rico em suas empresas. E aí? Tiago, capítulo 1, 9 a 11. Cuidado, você que é amante, seguidor da teologia da prosperidade. Marcos, capítulo 5, verso 10, 25. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino dos céus. E aí? Esse versículo também. Esses 12 versículos não se encontram na Bíblia da teologia da prosperidade. Mateus capítulo 6, 19, 21 diz: não ajunteis para vós tesouros na terra, né? Onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não consomem nem as traças, nem a ferrugem e os ladrões, não furtam nem roubam, porque onde está o teu coração, lá também está. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Mateus 6, 19, 21. Teologia da prosperidade ensina isso. Você não pode juntar tesouro na terra. Ensina que você tem que ter carro do ano. Por sinal, eles ensinam até que Jesus ensinou isso. Veja o cúmulo do absurdo. É tentar querer fazer a igreja de babaca. Né? Ele diz que Jesus, que crente não pode ter carro velho, não. Tem que comprar, não pode comprar carro velho, nem usado nem seminovo. Tem que comprar carro zero. Porque Jesus usou o jegue zero para entrar em Jerusalém. Só que eles usam só a metade do texto, né? Que Jesus usou um jegue zero bala que ninguém tinha montado. Só que eles só usam a metade do texto. Eles esquecem de dizer que o jegue não era de Jesus, que Jesus pegou o jegue emprestado. Bando de canalhas, bando de picaretas, bando de endemoniados, bando de calhordas. Cuidado, igreja.
Abre o olho, igreja do Senhor, para essas heresias malignas que estão sendo propagadas aí pela teologia da prosperidade. Não junteis tesouro na terra, porque aonde estiver o teu tesouro está o teu coração. Eles querem tudo aqui. Então eles vão ficar aqui e não vão para lá com a gente. Romanos 8,17. E se filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contando que soframos com ele para que também com ele seja glorificados. Rico sofre? Se você come do bem e do melhor, se você tem fazenda, você vai sofrer o quê? Outro texto, o 8º texto. Não só isso, mas nos gloriamos até nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Né? Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações. Romanos 5, 3 a 5. Que tribulação? Teologia da prosperidade ensina que você vai passar tribulação aqui na terra? Não. Ensina que suas contas vão ser pagas, que não vai ter cobrador na tua porta, que seu nome não vai para o SPC, nem Serasa, que sua conta bancária sempre vai estar lá no pico, né? Que se você tiver débito no banco, automaticamente abracadabra vai sumir. 9º versículo, 2 Coríntios 11, 24 a 29. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos 1. 3 vezes fui flagelado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Viagem sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigo da parte de meus concidadãos, perigo da parte dos pagãos, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos, trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, com fome e sede, frequente jejum, frio e nudez, nem roupa nem comida às vezes Paulo tinha, além de outras coisas na minha preocupação cotidiana. Você sabe o que é isso, irmãos? Preocupação cotidiana, a luz para pagar, condomínio para pagar, prestação de carro para pagar, carro para abastecer, IPTU, IPVA, van de menino, mensalidade de menino, cartão de crédito para pagar. Preocupações cotidianas. Na teologia da prosperidade não, você vai ter muito. Você não vai se preocupar com isso. Né? A solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco? Que eu não seja fraco. Quem sofre escândalo, que não me consuma de dor. 2 Coríntios, capítulo 11, 24 a 29, 9º versículo. 10º versículo, Atos 5:41. Ele, os apóstolos, saíram da sala do grande conselho cheios de alegria por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Os apóstolos foram surrados, coteados, né? Mas saíram alegres, porque se acharam dignos de terem sofridos, né, pelo amor de Jesus. Teologia da prosperidade não. Você chega todo arrogante, terno, você tem que ser bem recebido, tem que ser respeitado, porque senão, afinal de contas, você é rico, você tem dinheiro, você tem poder, né? Você não pode ser maltratado, você não pode ser desprezado, você tem que sentar no melhor lugar, você tem que viajar de avião na primeira classe. 11º versículo, Filipenses 2, 5 ao 8. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Não foi de riquinho, não. Viu? E assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como um homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E o último versículo, é claro, Marcos capítulo 15, verso 25. E eles o crucificaram. Jesus foi crucificado. E a Bíblia diz que aquele que quiser seguir, né, ao Senhor, também carregue a sua cruz.
Então, amados, eu peço desculpa pelo vídeo ter ficado muito comprido, mas eu precisava fazê-lo. O próximo vídeo que nós vamos estar fazendo é sobre a teologia do triunfalismo, que é outra teologia, que é outro ensinamento herético, né? Que está sendo difundido principalmente nas igrejas de linha pentecostal. Tem até o hinozinho, né, predileto desse povo, que é o hino Sabor de Mel, né? E é o hino, cartão postal aí da teologia do triunfalismo. Espero que você tenha gostado, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, ok? E se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Qualquer dúvida que você tenha a respeito desse assunto, dos demais assuntos, dos outros vídeos, deixe a sua descrição aqui no vídeo e eu vou ter o máximo prazer de lhe responder. O Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.